Senhoras e senhores, vereadores, comunidade presente, já estamos com as nossas transmissões já alinhadas ali. Márcio, podemos tocar aí já para nós iniciar a sessão. Havendo número legal, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Convido o vereador Luciano Maria para fazer a leitura do texto bíblico. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém. Convido o senhor primeiro secretário, vereador Ademir Bica Fagundes, a fazer a leitura da matéria relacionada ao expediente. Só vou achar uma aqui do áudio. Não, a indicação do áudio não está aqui. Alô. Relação do expediente, sessão ordinária 12/9/23. Indicação 166/23 do vereador Aldo Gregory, propondo que seja instalada na fachada da Prefeitura Municipal a denominação de Centro Administrativo Celso Luiz Martins. Requerimento 095/23 do vereador Aldo Gregory, propondo que seja oficiada a empresa Zanck, solicitando o cumprimento de sua responsabilidade com relação à Praça Dom Pedro II, de acordo com o que prevê o inciso 4º do artigo 3º da Lei Municipal 3.993, de 19 de maio de 97. Requerimento 096/23, do vereador Leandro da Rosa, propondo que seja oficiada a Secretaria de Logística e Transporte do Estado do Rio Grande do Sul, solicitando que seja, de forma emergencial, realizado a recuperação da malha viária da ERS 129, trecho que inicia na VRS 868 até o entroncamento com a RSC 287, na localidade da Beira do Rio. Requerimento 097/23, do vereador Leandro da Rosa, propondo que seja oficiado ao Governo do Estado, solicitando o repasse financeiro no valor de R$ 1 milhão para a realização de obras de contenção provocadas por erosão na encosta do rio Taquari, junto à RS 129, no quilômetro 15 ao 16, e de 20 a 21. Requerimento 098/23, do vereador Leandro da Rosa, propondo que seja oficiado à Secretaria Estadual da Habitação e Assistente Social, solicitando o repasse de 300 kits de cestas básicas e 300 kits de higiene e limpeza. Requerimento 099/23, do vereador Leandro da Rosa, propondo que seja oficiado à Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, solicitando informações sobre o programa de perdas agropecuárias, juntos aos afetados pelas cheias 2023 do rio Taquari, referente às perdas juntos às propriedades de máquinas, cerca, animais, etc. Requerimento 100/23, do vereador Leandro da Rosa, propondo que seja oficiado ao Governo do Estado, solicitando informações sobre o que será feito, como será feita a distribuição do valor de R$ 2.500 que serão destinados aos atingidos pela última enchente, se este valor será por pessoa ou por família, bem como qual será a plataforma a ser utilizada para a efetivação do repasse. Requerimento 101/23, do vereador Leandro da Rosa, propondo que seja oficiado ao Governo do Estado, solicitando informações de como será a distribuição dos valores arrecadados através do PIX, oriundos da campanha de doação de valores aos atingidos pela última cheia dos rios. Requerimento 102/23, do vereador Leandro da Rosa, propondo que seja oficiado à Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado, solicitando que seja destinado ao nosso município 100 horas de máquinas, pá, carregadeira, caminhão e retroescavadeira hidráulica, com a finalidade de fazer a recuperação das áreas atingidas pela última cheia do rio Taquari. Projeto de Lei 5.765/23 do Executivo,
que abre o crédito especial e aponta recurso. Projeto de Lei 5.766/23 do Executivo, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio e repassar recursos à Associação Taquarense de Saúde e da outras providências. Passamos ao espaço das lideranças. Com a palavra, vereadora Ana Paula, do PT, pelo tempo de 6 minutos. Aí. Hoje nós vamos, o tempo está meio diferente, que vai gritar o reloginho do galo de rinha aqui. Deu? Boa noite, então, aos colegas vereadores, à comunidade que se faz aqui presente, à imprensa que nos acompanha, os funcionários da casa, meu boa noite. Quero usar o espaço da liderança para destacar aqui a prontidão e o rápido, e acelerado posicionamento do governo federal em relação a toda essa tragédia que assolou o Rio Grande do Sul nos últimos dias. O governo federal imediatamente envolveu, então, muitos ministérios, mais de 10 ministérios, o Ministério do Meio Ambiente, da Defesa, o Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social, o Ministério de Saúde, para tomar medidas urgentes e necessárias, Disponibilizou o Exército em suas diferentes linhas de atuação, tanto para os resgates quanto as reconstruções, construção, inclusive, de hospitais de campanha, nos lugares e nas cidades ali que perderam tudo, inclusive o seu hospital. O envio de 20 mil cestas básicas, que foi uma ação direta do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social. A entrega e o envio de kits de medicamentos para 15 mil pessoas enviados pelo Ministério da Saúde. A disponibilização do Grupo Hospitalar Conceição para estrutura especial para socorrer as vítimas. O envio às prefeituras do valor de R$ 800 por pessoa desabrigada, e que cada gestor local vai decidir como vai utilizar e quais são as necessidades emergenciais de cada município. O reestabelecimento das antenas de comunicação nas cidades atingidas. Estão sendo liberados, gente, 741 milhões para mitigar os estragos da enchente. E esse recurso, ele já vem, destinado para questões bem específicas e importantes, como a construção de moradias, aquisição e distribuição de alimentos, reformas de pontes e as estruturas de saúde. O governo também antecipou benefícios, os benefícios sociais do programa Bolsa Família e do BPC, antecipou o pagamento desses programas sociais para ser mais uma forma de auxílio às pessoas necessitadas. Também foi prorrogado o vencimento de tributos federais e todo o empenho do governo federal está concentrado em três frentes principais. Inicialmente, então, o de salvar vidas e buscar por pessoas, procurar pessoas que estão desaparecidas, os cuidados de saúde, a reconstrução das cidades e, por último, e não menos importante, a recuperação da economia e dos empregos perdidos. Infelizmente, tudo isso que a gente assistiu foi uma tragédia horrível, mas é importante a gente fazer esse destaque, que é num momento desses, de necessidade urgente e específica, que os governos, os gestores têm que estar lá em tempo real e tomando as suas atitudes também em tempo real, porque a necessidade das pessoas, tanto de saúde quanto de moradia, enfim, ela é imediata, ela não é para daqui a um tempo, ela é imediata. Então, é importante destacar todo esse movimento que o governo federal fez, a gente que é da bancada petista destaca aqui a presença permanente do nosso ministro Paulo Pimenta,
do nosso ex-prefeito Maneco, que também esteve à frente de toda essa movimentação, e que uma pessoa que conhece bem a realidade aqui do Vale e que, com certeza, teve muito a contribuir. Muito obrigada. Com a palavra, o vereador Aldo Gregory, do PP. Mais uma vez, boa noite a todos, senhor presidente, nobres vereadores, vereadora, funcionários do Legislativo. Só queria também aqui, Luiz, esclarecer a questão da academia ao ar livre, né? Esse recurso, senhor presidente, foi de uma emenda parlamentar do Pedro Westphalen de R$ 112.500, que veio com a finalidade para comprar 2 carros para a saúde. Mas, em função da pandemia e o valor dos veículos subiram muito, o que ficou decidido junto ao prefeito? Em reunião, onde estivemos presentes, acompanhando a comunidade, né, Luiz? Que seria comprado um carro e o restante do recurso comprado equipamentos para os postos de saúde, para atendimento de saúde, que essa é a finalidade da emenda. Mas o prefeito se dispôs, né, que como naquela emenda não podia destinar para a finalidade da academia, que ele se comprometia, né, Luiz, em colocar uma academia ao ar livre aqui no bairro Coqueiros e lá nas Amoras, certo? Então, só vai ficar bem claro, para depois você dizendo, não veio emenda para isso. Na verdade, foi um acordo político, né, que fizemos lá com o senhor prefeito, né, e a gente espera que ele, com certeza, vai cumprir. Eu conheço o André muito bem, ele vai efetivar, Luiz, né, e aí com aquela lei que foi aprovada na Câmara de Vereadores, permitindo que a Prefeitura, o Poder Público, possa colocar dentro de espaços privados também academias ao ar livre, né, e a gente sabe que essas academias estão adquiridas, estão lá na Secretaria de Obras, né, então, em breve, esperamos que elas sejam instaladas, perfeito? Eu também aqui gostaria de colocar a questão das enchentes, que a colega Ana Paula veio aqui relatar. Realmente, o povo gaúcho sofreu muito nesse momento. Muitas localidades aí, nossos vizinhos aqui, sofreram com esse excesso de chuva e agora o sul do Rio Grande também vive essa situação. Muitas perdas de vidas, né, vereador Sérgio? Até o momento, 47 vítimas, né, dessa enchente. Anteriormente eram 46 desaparecidos, hoje esse número foi atualizado para 8 pessoas somente, as outras estavam em casa de familiares, né? Então já tranquiliza um pouco a gente, né? Mas também não deixa de a gente se solidarizar com essas famílias que perderam esses entes queridos, né? Situações muito graves mesmo. E na nossa opinião, aqui eu acho que os governos, como foi colocado aqui, tanto a nível federal, estadual e municipal, que a gente tem que ressaltar aqui, tomou medidas imediatas para amenizar a dor dessas famílias e resolver as questões de prejuízos, de incapacidade de trânsito. Então, parabéns à administração nesse sentido. Mas, na minha ótica, tem que haver um trabalho, Sérgio, proativo para essas situações que ocorrem. Não podemos controlar a chuva, né, vereador Luciano? Isso não tem como. Mas podemos tomar outras atitudes. Mapeamento dessas áreas que são invadidas pelas águas, orientação às famílias, formas de que as construções, vereadora Ana Paula, nesses locais que são alagáveis, tenham regras mais duras. Sabemos que, às vezes, são famílias que não têm condições, mas, pelo menos, orientá-las que ali naquele local, vereador Felipe, sejam feitas obras que amenizem a dor dessas famílias. Então, essas áreas têm que ser mapeadas, na minha opinião. E também saber os motivos
por que ocorreram essas situações. Ouvimos aí tantas coisas que talvez não tenham sentido, né, de barragens que se abertos as comportas, mas as informações que vieram é que essas barragens não têm comportas. A água foi um volume bastante alto. Mas, terminou aí, Ademir? Não, ainda, né? Mas sabemos assim que tem formas, vereador Sérgio, Vossa Excelência, que é ligada ao meio ambiente, tem formas de amenizar. Porque eu lembro, e aqui a comunidade vai passar um filme. Vocês já ouviram falar no DEPREC? Hoje, o que o DEPREC faz? Eu me lembro do senhor Luiz Bolina, quando morava em cima de um barco, ali na escadaria, não sei se Vossas Excelências lembram disso, moravam numa casa-barco, e eles estavam sempre dragando o rio. Porque o rio nada mais é do que uma valeta. Se uma valeta na frente da casa da gente, a gente deixar assorear, cair sujeira para dentro, e lixo, e barro, e todos os outros tipos de coisas, vai acontecer o quê? A água vai transbordar. Não vai conseguir, não tem espaço para ela circular naquilo ali, andar naquele trajeto. E o rio, na minha opinião, também não é diferente. Então, eu acho que tem que ser feito um trabalho nesse sentido, para evitar essas situações que vivenciamos. Muito obrigado. Terminados os espaços das lideranças, passamos ao expediente comum com a palavra o vereador Sérgio Pereira, do PDT. Senhor presidente, vereadora Ana Paula, vereadores, pessoal da casa, pessoal aqui presente, muito boa noite a todos. Quero também me solidarizar com o sofrimento das pessoas, não é? Que hoje é o foco, é o comentário, 24 horas por dia, não é? Só que a gente não percebe tanto que por trás dessa informação tem muito sofrimento. A gente vê números, né, muitas vezes lá, e a gente não vê o que tem por trás da numeração, né? E felizmente, como o vereador Aldo comentou ali, algumas pessoas, né, vereador Aldo, a Vossa Excelência ali, não tinham perdido a vida, graças a Deus, né? Estavam em casa de parentes, e tomara que os outros restantes que também estão ainda ali, né, que não apareceram da mesma forma, assim estejam. Ó. E com certeza, a gente tem que se preparar, porque hoje, cada vez, a gente percebe que não é diferente. Ó. As inundações estão maiores, tem que ter um preparo muito grande hoje. A gente vê a questão lá, sabe, muitas vezes lá, na parte das geleiras, lá está afetando nós também aqui. A gente vê a devastação lá, o nosso rio Taquari, como o nobre vereador Aldo comentou aqui, até eu ia fazer um comentário semelhante ali, Vossa Excelência comentou, essa questão de dragagem, isso aí é muito importante, para fazer escoamento, absorção até dessa água. E muitas vezes também o pessoal agora estão criticando e comentando referente à questão de barragens, mas a gente tem que pensar o seguinte também, gente. De repente, até se abrir as barragens foi para o melhor. Porque a gente acha que é achar um culpado, a gente não quer achar a solução ou amenizar as coisas. Muitas vezes, Luciano, a gente quer achar um culpado. Simplesmente a gente quer culpar alguém. Mas a forma correta não seria essa. Seria uma forma de ver o que seria mais correto no momento. Aí, Marcelo, imagina só se uma barragem rebenta. Se essa barragem de Borretira, aqui, você tem uma ideia aqui, estourar uma barragem essa aí, perdão da palavra, até aqui, a desgraça seria muito grande. Muito grande mesmo. Porque aí essa enxurrada viria completamente de vez, né? E com certeza o estrago seria bem maior, muitas vidas seriam ceifadas, né? E aí a gente tem que sempre procurar, eu digo assim, achar uma forma melhor de tentar amenizar, tentar solucionar, não é, as questões.
A gente não é essa parte de engenharia dessas funções aí, mas tem gente preparada para isso aí já. E de repente a gente percebe, lógico, que foi algo assim diferente, porque a gente percebia a água vindo muito rápido. Mas não era como era antigamente, aquela água, aquela enchente que vinha lá e parava, não. A gente olhava e ela vinha subindo. E o pessoal torcendo que ia baixar, mas infelizmente cada vez aumentava mais. Lá. E aí o pessoal mais antigo também, gente, eles estavam na consciência aquela que o seguinte, ó, infelizmente lá, não, ela vem só até aqui. Ela não vai passar daqui, eu conheço. E infelizmente muitas vidas também foram levadas, ceifadas por esse motivo. A gente teve experiência própria também com o pessoal mais antigo lá da comunidade também ali, lá, que não queriam sair das residências e não saíram, muitos não saíram. Lá. E muitas vezes a gente teve que tirar até mesmo sem a vontade própria lá, não digo obrigando, mas tentando forçar e fazer com que a situação aí estava indelicada. Lá. E aí está a conscientização da gente, também lá, muitas vezes, em se colocar no lugar do próximo. A gente se colocar, se solidarizar. Muita gente, eu perdi isso, perdi aquilo. A gente, Taquari, felizmente, não perdemos vidas, gente. Não que a gente deseje que o outro perdesse, de hipótese alguma, vereador Vanes, vereador Aldo, nossos vereadores aí, o pessoal da comunidade, não de hipótese alguma. Só que, felizmente, a gente tem que levantar as mãos para os céus, e agradecer a bondoso Deus lá, e rezar, orar, seja o que for, não é, Mara? A gente, independente de religião, independente de questão lá, política partidária, e tentar pedir a Deus que pessoas, não é fácil, e tomara ao bondoso Deus, porque a gente vê, o povo ajuda o povo, quem ajuda o povo é o povo, e só que o povo nosso é muito sensível. E aí cria um pix aqui, cria um pix ali, cria um pix do pessoal, vai distribuindo e vai ajudando, tentando, achando que vai ser direcionado, muitas vezes, o valor lá em Brasília. Não. Até o requerimento que o vereador presidente da casa colocou, referente ao pix do governo do estado criado ali, tomara que seja direcionado lá, direcionado para realmente quem precise. Só que isso aí não é a forma correta de querer empurrar para a comunidade, para a população, vereador Felipe, ali, a obrigação que é nossa, a obrigação muitas vezes que é de nós políticos, entendeu? Tomar à frente as ações e abraçar a causa, não empurrar para o próximo. Ali. O governo do estado, lógico, a gente é mais fácil empurrar para o outro que eu tomar uma ação, né, vereador Aldo? Muitas vezes ali. E será que esse dinheiro vai ser usado de forma adequada? Com certeza, o cofre vai estourar. Vai ser uma absorção muito grande de valores. A gente sabe disso, porque eu não vou comentar nada a respeito de ações que foi tomada lá, porque o consciente da gente está tranquilo, entendeu? E a gente sabe que foi muitos valores direcionados ali, que realmente o pessoal se mobilizou, os grupos do WhatsApp lá, se sensibilizaram, e o grupo nosso, não vou comentar nada, veio até de Brasília dinheiro lá, de um amigo nosso também, que aí um valor bem expressivo, e a gente sabe que esse dinheiro vai ser direcionado. Eu quero parabenizar a administração também, pela forma rápida, em que se propôs a colocar o corpo e alma na comunidade. André, Ramon, secretarias de modo geral, a todos, ao pessoal anônimo que esteve presente ali, não para se expor, mas sim para se doar completamente às pessoas que realmente precisaram ali, porque não é fácil recomeçar do zero. Imagina quem tinha uma vida estável já ali, muitas vezes anos e anos e anos, com o seu saláriozinho ali destinado, uma vidinha estável já, e simplesmente se passa sem nada. Hoje, muitos estão sem documento, sem nada, não sabem nem como vão receber algo, porque não tem um documento para receber. E está aí mais uma preocupação também
vereadora Ana, a forma que esse pessoal vai ser acolhido. Lá. Vamos vir Pix, mas nem celular não tem. O nome não tem identidade, não tem nada. Aí tem que tomar uma ação pessoal nessa questão aí, a questão documental. Lá. Porque tem cidades que vai ter que ser trocada de lugar, não sei se vocês acompanharam, lá, que não vai ser poder reconstruído no mesmo local. Com a palavra, o vereador Felipe Reis, do PT. Colegas vereadores, colega vereadora, plateia, quem nos assiste, já que está sendo gravado, vou tentar ajudar o vereador Sérgio com algumas demandas, vereador. O governo federal acaba de anunciar, Roger me passou aqui agora, eu estava viajando, mais alguns valores. O governo do estado, esse PIX, vereador, ele vai ser administrado pela sociedade civil. É o Sérgio, é o Marcelo, é o Fernando. Vai ser convidado a sociedade civil para administrar esse valor do PIX, que já passou de 2 milhões. Então, a gente não pode neste momento, eu acho que, de maneira nenhuma, criticar nenhuma ação dos governos, né, Aldo? Eu acho que é um momento muito triste. Por exemplo, o governador anunciou hoje R$ 2.500 por família, né? Então, assim, vamos lá, vou pegar o Fernando como exemplo. O Fernando tem ele, a Vanessa e 2 filhos, né, Fernando? Se fosse o Fernando atingido, cada pessoa na casa do Fernando, o valor seria de R$ 625 por pessoa. Vamos lá para o governo do estado. O governo do estado anunciou R$ 800 por pessoa. E já quero aqui deixar gravado a minha indicação de que a nossa administração use o dinheiro da mesma forma que o prefeito de Venâncio Aires fez, que é um cartão social, que o desabrigado vai lá e recebe esse valor, Vanes. Porque esse valor, ele foi destinado para o governo federal por desabrigado. Não acho correto nós usarmos esse valor por desabrigado, Aldo, fazendo estrada, fazendo... Não, esse valor é para a pessoa que foi desabrigada, né, que enfrentou a enchente, que perdeu sua geladeira, que perdeu sua televisão, que perdeu tudo que tinha, para eles ir lá no Fernando, na Magalu lá, e fazer a compra novamente das suas coisas de dentro de casa. Vamos pensar como se a gente tivesse passado por tudo isso. Imagina o que essas pessoas nesse momento estão pensando, o que está passando na vida delas, né? E aqui quero parabenizar todos os prefeitos, em especial o prefeito de Mussum, um rapaz com a minha idade, Fernando, que enfrentou a maior devastação da vida da cidade dele. A gente não tem noção do que aconteceu, né? Parabenizar o governo do estado, o governador Eduardo Leite, parabenizar o governo Lula, através dos seus ministros, né? Isso é o momento que a gente está vivendo. O momento de olhar para frente, de não olhar para a esquerda, não olhar para a direita, e a gente viver o agora para reconstruir o nosso estado e principalmente reconstruir o Vale do Taquari. A gente vê muita fake news, tá? Por exemplo, eu vi um vídeo que beira o ridículo, Ana Paula, de uma mulher dizendo que estava trancando a entrega das cestas básicas porque o Lula tinha que vir no Rio Grande do Sul, sendo que o Lula nem veio no Rio Grande do Sul, né? Não existe. Nós temos que, nesse momento, esquecer bandeira política. É claro a necessidade de reconstruir inúmeras cidades no nosso Vale do Taquari e lá para cima, para Bento também. Santa Teresa, eu acho que é uma cidade que está devastada também. E agora não é momento, Fernando, para discurso político. Não é momento para divisão partidária. Não é momento para oportunismo. Não é momento. É momento, sim, de acreditar que a união e a reconstrução do país existe, de que, graças a Deus, nós temos um governador que dialoga com o presidente, porque se nós tivéssemos talvez o Onyx Lorenzoni, nós estaríamos vivendo um pandemônio, porque ele ia estar jogando toda a responsabilidade no governo federal,
o governo federal também da mesma forma, e hoje é reconstruir, é unir forças para estar junto. Eu quero também falar um pouquinho sobre os nossos recursos, porque às vezes a gente anuncia e não chega até vocês. O nosso mandato ele já trouxe R$1.057.000 para Taquari. Nós já atingimos essa meta e temos muito mais para trazer, né? A gente está agora com um trabalho de parceria com alguns deputados, já para trazer mais investimentos. Esses valores, se vocês pegarem, ele não é de um partido político só, são de 5 partidos políticos diferentes, mostrando que a gente não precisa, depois que se elege, senta nessa cadeira, pensar com um olho, como o cavalo de carroça, só olhando para frente ou olhando para os nossos partidos, né? Eu agradeço aqui, mais uma vez, o Maurício Zedric, Lisiane Bayer, Covate Filho, Aldo, o Maneco Assen, junto com o Pimenta, e o Lucas Redecker, por todo o investimento. Também trago aqui uma preocupação, Aldo, que nem a tua, porque o nosso recurso da pracinha da Colônia 20 já foi depositado na conta da prefeitura. A gente espera que o mais rápido possível o nosso bairro, que é o bairro onde eu moro, onde eu nasci, o Capelão sabe, e me criei, tenha logo a sua pracinha para as crianças, que era uma promessa nossa de campanha. Então, a gente volta a dizer, cada vereador tem o seu jeito de trabalhar junto à administração, uns têm mais proximidade, outros trabalham mais no anonimato, né? Mas a gente pede que as nossas emendas sejam direcionadas ao que a gente trouxe, e eu espero que o mais rápido possível o bairro Colônia 20 tenha sua pracinha e as nossas crianças possam brincar e se divertir. Sobre a matéria do jornal das minhas viagens a Brasília, está ali à disposição de todos vocês, vereadores, a minha prestação de conta, para que fique claro, né? Está ali, hotel, alimentação, e eu acredito que a gente tem que ser muito transparente como vereador, e eu continuo fazendo isso. Se tiver que responder a quem seja, a gente está aqui para responder, e eu tenho certeza que, como eu prestei conta semana passada, são mais de R$800 mil de lucro para a cidade. Claro que isso, às vezes, causa ciúme, inveja em alguns, mas eu estou aqui para trabalhar, estou aqui para fazer o meu mandato de forma clara, verdadeira e, principalmente, muito transparente, porque a gente tem até o ano que vem para trabalhar para essa cidade. Eu quero trazer muito mais. Me coloco mais uma vez à disposição dessa comunidade, dizer que a gente está à disposição para o que precisar, tanto para pedir junto ao governo municipal, ao governo federal, ao governo estadual, porque depois que a gente se elege, Capelão, eu não sou mais vereador daqueles 325 amigos que me elegeram, eu sou vereador de mais de 25 mil habitantes dessa cidade. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Com a palavra, o vereador Luciano Maria, do PT. Boa noite a todos, senhor presidente, colegas vereadores, comunidade aqui presente e nossos colegas colaboradores da noite aqui. Satisfação, mais uma vez, digo que estar aqui com vocês, assim como os colegas já falaram aqui, também me coloco à disposição sobre as enchentes, sobre as perdas e os danos causados. É lamentável, não só a nossa cidade, como todas as outras cidades que perderam entes queridos e as cidades que foram destruídas pela cheia das enchentes. Agradecer ao bom trabalho que tem feito a nossa administração, acolhendo as famílias que foram atingidas. Agradecer às nossas cidades vizinhas, co-irmãs, que vieram aqui nos ajudar e estão com algumas equipes deslocadas, trabalhando lá na beira do rio para restaurar aquele nosso acesso à beira do rio lá.
dizer que são dias muito intensos de trabalhos, mas que, graças a Deus, temos uma boa equipe de trabalho que vai dar conta do recado. Sobre as demandas dos nossos amigos do bairro, levaremos todas, com certeza, ao senhor prefeito. Algumas, acredito que vamos ajudar, outras, acredito que não vai ser tão fácil, mas estaremos atentos. Temos o WhatsApp da prefeitura aqui, se quiserem anotar depois para alguma coisa. Temos aqui o WhatsApp para deixar para vocês depois. Quero falar também aí que o nosso amigo da Unção Zeladoria aí está doando 10 cestas na data de amanhã para as pessoas que estão necessitadas aí. Muito obrigado. Ele me fez o anúncio agora há pouco à noite. Agradeço. Coloco meu mandato à disposição. Não falo muito, falo só o necessário. Não venho aqui para fazer política, venho sim para ajudar. E quem quiser conversar comigo, só me chamar nas redes sociais. Quem quiser uma visita, só me chamar nas redes sociais. Estou à disposição. E muito obrigado a todos. Com a palavra, a vereadora Ana Paula, do PT. Dispenso. Com a palavra, o vereador Vânios Nogueira, do PDT. Bom, pessoal, então eu quero mais uma vez agradecer a todos pela presença, né? Sair de casa hoje não é fácil, todo mundo tem uma TVzinha na frente, um chimarrão, né? Então é um sacrifício a gente sair de casa, eu sei disso. Mas para nós que estamos na luta aí, para nós é uma satisfação ter vocês aí, então. Mas eu quero continuar aqui a fala, Felipe, sobre uma frase que tu colocou há pouco tempo aí, sobre o vale alimentação dos servidores públicos. Isso é uma corrente, vou dizer por quê. Eu, como fui presidente do sindicato há 30 anos, quando eu me aposentei, com 51 anos, eu larguei do sindicato e entrei na carreira política. Quando eu entrei na política, eu já estava aposentado. Estou aposentado há 17 anos. Que o povo, em geral, vê, às vezes, o servidor público, funcionário público, com um olhar diferente. Às vezes, o cara devagar, não sei o quê, papá, mas, cara, eu fico pensando, a valorização do servidor público. Hoje, o servidor público hoje passa, ele toca a máquina pública, ele passa pela creche, passa pela saúde, passa pelo lixo. Uma cidade sem o servidor público, ela não existe. E eu não estou dizendo que o governo, nos últimos anos, não valorizou, mas nós estamos com uma defasagem salarial muito grande no servidor público. Muitas vezes os próprios funcionários não entendem por quê. Mas o Maneco e o André, nos últimos anos, mudaram a cidade. Taquari mudou. Pode ver em tudo quanto é bairro que melhorou, independente de politicagem. Quem é que pagou a conta? Foi o servidor público. O Maneco dizia nas redes sociais, eu tirei na carne, eu reduzi salário, ele reduziu a folha hoje, nesses últimos 10 anos, quase R$1 milhão, muita gente não sabe, ele reduziu fazendo a economia, segurando o aumento de salário, segurando o vale alimentação, ele dizia, eu reduzi na carne, o servidor público, segurou os aumentos de salário, então isso é difícil, mas o povo muitas vezes não sabe, por isso que eu estou colocando aqui. Só para ser em breve, porque senão não vou ficar falando aqui, que eu vou até amanhã colocando situações. O sindicato, na condição de servidor público, a minha mulher é presidente, quando eu saí, nós entramos com vários processos, está tramitando. Daqui um pouquinho a prefeitura poderá pagar milhões de atrasados. Eu não sei, porque leis são leis e vai para o Supremo, né? Mas na função de sindicalista eu orientei que colocasse na justiça. Tudo bem. Outro assunto que eu quero colocar aqui é sobre o IPTU. A gente, nas andanças pela cidade aí, a gente observa que as pessoas, muitas vezes, não têm orientação da legislação.
Existe uma lei municipal de isenção de IPTU. As pessoas que ganham até 2 salários mínimos, que têm um imóvel, não lembro se é 60 metros, uma coisa assim, um canto quadrado, todo ano, em dezembro, tem que ir na prefeitura, comprovação de renda lá e tal, fazer um cadastro. Isso é todo ano, não adianta fazer um ano e não ir de novo. Todo ano tem que ir lá e pedir isenção de IPTU. Então, quem ganha até 2 salários mínimos, tem só o imóvel, é isento de IPTU, dentro dessas condições. Dentro disso também, nos últimos anos, a gente fez uma luta dentro da Câmara de Vereador para que o governo conseguisse escrituras gratuitas para aqueles que têm área de terra e não têm escritura. Em parceria com o governo federal e os cartórios, a prefeitura já começou a fazer esse trabalho. As pessoas que precisarem se dirigir até a assistência social lá na prefeitura, que vão conseguir a sua escritura. Por que eu digo isso? Que é muito importante hoje tu ter uma escritura na mão. Quer fazer uma reforma, tu vai na Caixa, tem um período de carência, um juro mais baixo. Então, tudo isso envolve trabalho, né, pessoal? A obra hoje, o Zé sabe disso aí, que tu tendo uma escritura vai desenvolver o município através de obras, entendeu? Então, em primeiro lugar, era isso que eu queria colocar para vocês, e mais uma vez agradecer a todos, muito obrigado. Com a palavra, vereador Aldo Gregory, do PP. Senhor presidente, vereadores, comunidade, aqueles que nos assistem ou assistirão pelas redes sociais. Só para complementar a questão das enchentes, então, dos trabalhos que, na minha opinião, podem ser feitos para amenizar essas situações. Hoje a gente fala muito em desmatamento, queimadas, né? Então, um trabalho aí de reposição da mata ciliar é outro trabalho, né, vereador Sérgio, que pode ser feito aí para amenizar essas situações. A gente sabe que as matas ciliares são de suma importância, principalmente para evitar o assoreamento dos rios. Então, é uma coisa que as pessoas têm que ter consciência e que pode ser praticadas ações nesse sentido, de trabalhar isso junto à comunidade escolar, junto às associações e outras entidades, né, de classe, que a gente vê tantas ações, né, em prol de outras situações que também podem ser desenvolvidas com essa finalidade. E também destacar, principalmente nesse período que a gente passou agora, nesse momento de crise, de muita dor, destacar na nossa comunidade taquarense, que nós aqui somos hoje, né, vereador Felipe, representantes dessa comunidade, a solidariedade das pessoas. Quem acompanhou nas redes sociais viu que a todo momento escritórios, associações, comércio, empresas estavam ali disponibilizando espaços para arrecadação de donativos e doações. Então, isso, vereador Sérgio, demonstra o bom coração que o taquarense tem. Nós aqui, comparando com outras cidades irmãs aí, até nem fomos muito prejudicados, né? Digamos assim, em perdas de vida, principalmente. Tivemos algumas perdas de lavouras, de animais, mas outras aí perderam casas, empresas tiveram que fechar, vão ter que reconstruir a sua vida empresarial e as famílias reconstruir a sua vida familiar. Então, mas em Taquari, o que me surpreendeu, eu já sabia disso, eu sempre ressalto isso muito lá na nossa igreja, lá na igreja matriz. A solidariedade, vereadora Ana Paula, do povo taquarense é muito grande. Então, parabéns, comunidade taquarense, que continue nesse caminho de ajudar o próximo, que esse é um dos objetivos, Rogério, motivo da nossa existência aqui nesse planeta, nesse local terreno. Com certeza, quem tem um pouquinho de fé, que acompanha, sabe que minhas palavras são verdadeiras. Mas também quero destacar aqui também, somos os defensores,
sou um defensor da manutenção do patrimônio histórico da cidade. Uma cidade, uma comunidade sem história não tem futuro. Que contaremos para os nossos netos, nossos filhos, se a história não for preservada. E muito me alegra quando o poder público coloca nas páginas do jornal O Fato a questão da licitação da obra para o prédio da nossa antiga prefeitura. Um prédio que está ali não embelezando, vamos usar essas palavras, né, vereadora Ana Paula, não embelezando a nossa comunidade. Temos muito cuidado na preservação da iluminação pública, das sinalizações, da pintura dos cordões, parabenizar a administração pública. E isso é necessário, né, vereador Ademir? Mas aquele prédio realmente ele destoa da nossa comunidade. Então fico feliz, muito feliz, que aquele prédio vai ser restaurado, vai ser colocado à disposição da comunidade, com espaços culturais, que ali poderão ser disseminada a nossa história. Que a nossa história tem que ser contada, ela tem que ficar registrada. E isso me alegra muito. Também oportunizando o restauro da prefeitura antiga, ao lado a Casa do Artesão também estará à disposição da comunidade, e principalmente os artesãos. Há poucos dias vimos aí que eles foram assaltados lá, existem ainda pessoas de má índole no nosso meio, que vão lá prejudicar pessoas que estão ali ganhando o seu sustento e foram lá surrupiar o produto, o material que eles produzem para a sua subsistência. Isso nos dói muito, nos dói muito. Mas ali, naquele espaço, terão mais segurança, com certeza, terão um espaço mais aprazível para eles, e aqueles que aqui nós batemos muito, né, vereador Mariante, a questão do turismo, né, do turismo principalmente religioso, que é uma coisa que desenvolve muito no Vale. Os turistas poderão ali, comparecendo à Casa do Artesão, adquirir produtos que representam a nossa história taquarense. Então, fico muito feliz e que esperamos que essa obra seja o mais breve possível colocada à disposição da comunidade. Muito obrigado a todos e tenham todos uma boa noite. Com a palavra, vereador Leandro Mariante, com a cedência do tempo do vereador Ademir, pelo tempo de 16 minutos. Luciano controla lá e ele te avisa, né? Se eu não parar antes. Né? Tá, deu barulhinho. Convido o vereador Ademir que assuma a presidência, né? Também deixe a cadeira vaga ali. Senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, plateia aqui presente, quero primeiro agradecer a comunidade do Coqueiros que se faz presente aqui nesse dia de chuva. A Mara representando aqui a escola Ana Job. Aqui nós temos escola, nós temos posto de saúde, nós temos atenção à saúde mental. Então, o bairro Coqueiros já estava esperando a nossa visita, esperando a visita da Câmara de Vereadores. Infelizmente, um dia chuvoso, um dia difícil, pós uma cheia aí que nos assolou tanto a nossa cidade quanto ao nosso município. Não posso não me solidarizar aqui com as cidades atingidas pelas cheias. Nós tivemos, sem dúvida, Fernando, a maior catástrofe do Vale do Taquari. Nós tivemos cidades que foram varridas. E eu fui acompanhando desde segunda-feira, porque a gente tem uma relação com os vereadores já constituída, né, e a gente foi recebendo essas demandas de todas as cidades do Vale. Isso iniciou lá em Mussum, quando a gente começou a ouvir o que estava acontecendo, isso aí
já na segunda-feira das cheias. Isso foi nos preocupando, porque depois que tu constrói uma relação, e as nossas cidades aqui são muito próximas, né? Então a gente acaba vivenciando aquilo ali como uma ação, como se fosse com a gente. E por que como se fosse com a gente? Porque lá, pessoas iguais a nós perderam tudo. Perderam tudo. Muitos perderam as vidas. Muito mais ainda, perderam todos os seus bens materiais. Muitos vão ter que reconstruir e reconstruir toda a sua vida. E a gente vem vivendo um momento diferente, né, que às vezes a gente não se solidariza com os problemas. Os problemas dos outros são muito importantes, sim. Importantíssimos. Independente do problema. O problema que a pessoa tem é o problema mais importante. O problema do seu João é um problema importante. A gente não está aqui para julgar mérito de problema, mas sim de escutar o problema e entender que esse problema afeta. E quando o problema nos afeta, ele é o nosso maior problema. Destacar aqui que nós iniciamos os trabalhos já na segunda-feira à noite, juntamente com a equipe da Prefeitura Municipal, e dar os parabéns ao prefeito André e ao vice Ramon por terem capitaneado todas as ações realizadas no município de segunda a segunda, que foi o ponto crucial. Foram 7 dias de muito trabalho. E muito trabalho por quê? Porque ninguém tem experiência com esses desastres. Nós estamos aprendendo a lidar com os desastres. O vereador Aldo trouxe algumas questões importantes que a gente precisa pincelar e que a gente precisa buscar. Nós não podemos estar vivendo a era da informação e, numa diferença de 160 quilômetros, nós ter uma enchente que pega as pessoas dentro de casa. Não podemos. Na era da informação, nós não podemos. Nós não podemos acreditar que a Terra é quadrada. Não podemos. Nós temos que ouvir as autoridades. Nós temos que cumprir as determinações. E isso a gente não está acostumado, porque a gente não sofre desastre. Nos Estados Unidos, toca uma sirene, todo mundo sai de casa. Se por acaso não vier do tamanho que eles disseram, está tudo certo, as pessoas saíram. Por quê? Eles têm experiência com essas ações. Nós não temos. Mas nós vamos precisar ter. Nós vamos ter alerta para as cheias. Nós vamos ter que ter sirene. Nós vamos ter que ter maneiras de adentrar as casas das pessoas. Porque eu quero fazer esse relato porque eu acho ele importante, né? Na segunda-feira à noite eu estava na escola e eu tenho uma relação de carinho muito grande pela comunidade da Beira do Rio, porque eu me criei lá na Beira do Rio. E lá as pessoas não me chamam de Mariante, elas me chamam de Leandro. É poucos lugares que as pessoas me chamam de Leandro. É poucas pessoas na cidade que me chamam de Leandro. Lá na Beira do Rio, todas as casas me chamam de Leandro. Ou é o Leandro Darcy ou é o Leandro da Pedra. E na segunda-feira à noite, preocupado que estava e sabendo do que estava acontecendo, comecei a ligar. Fulano, como é que está aí? Ciclano, como é que está aí? A previsão é de ser maior. Não, mas não vai acontecer. Não, mas nós vamos esperar. Terça pela manhã, segui insistindo com a comunidade, para que ela saísse, para que viesse. À tarde, o vereador Sérgio ainda foi buscar 2 famílias já de bote. Trouxe o Frizinho e trouxe o Mar Luiz. E a gente pedindo para que a comunidade saísse. Às 2 da manhã, os chamados se intensificaram. Os chamados se intensificaram e já não tinha mais como fazer a remoção de pessoas de forma aleatória e independente. Precisava de pessoas experientes para fazer essa retirada. E as pessoas experientes também não sabiam se conseguiriam fazer. Nós precisávamos ter uma equipe já tarimbada com cheias e com salvamentos. E assim foi feito um salvamento na comunidade da Beira do Rio, num dos locais mais correntosos lá que tem, de muito difícil acesso, de uma família e um bebê de 2 meses, se não me falha a memória. Uma ação muito rápida dos nossos bombeiros. Destacar aqui uma ação importantíssima do nosso voluntariado e principalmente aqui da Náutica TK. Eu quero fazer um agradecimento especial ao Chuvisco, que não que ele tenha trabalhado sozinho, mas que ele foi o grande capitão dessa ação, por um conhecedor do Rio, realizou vários salvamentos, vários atendimentos. E aí,
Da terça para quarta-feira, vocês foram percebendo que os desastres foram acontecendo. Foram acontecendo, e os chamados foram aumentando. Os chamados foram, vocês podem... Eu acredito que o celular dos vereadores não foram diferentes do meu, né? Nunca mais parou de tocar. Nunca mais parou de tocar. E já na madrugada de terça, o prefeito André, o vice Ramon, nós acompanhamos em algumas ações, já estavam na rua para atender a comunidade. Acho que esse atendimento ele é importantíssimo do ente político, da liderança, da pessoa que precisa ser vista, estar no local, prestando no mínimo a solidariedade. E nós o fizemos, e o fizemos em tempo integral. Em tempo integral. Quero dar os parabéns para essa casa, porque cada um à sua maneira trabalhou. Cada um à sua maneira trabalhou. Não posso deixar de agradecer aqui o grande braço, e o vereador Vânios falou aqui ainda, a grande força de trabalho que os servidores públicos desse município fizeram. Tem gente que tocou não sei quantas horas direto. Voluntários que estiveram lá no pavilhão. Enfim, a comunidade que esteve presente. E já, de imediato, eu quero destacar o trabalho aqui da Cleonice. Gente, o que essa mulher trabalhou, a quantidade que ela trabalhou, é inexplicável. Como é que está o tempo aí, Luciano? Como é que está o tempo aí? Quanto tem? O trabalho que essa mulher fez junto com a sua equipe, eu quero ressaltar a equipe, foi gigantesco. Ela foi, que eu vi, ela saindo 4 vezes para ir no hospital. Com uma enxaqueca daquelas de matar. E eu dizia, Cleonice, vai lá, faz uma medicação. Não, ela voltava, ela dizia que tinha que trabalhar. Ela nunca parou. No primeiro momento que se teve acesso às comunidades, e tem que ser destacado isso, o prefeito André reuniu um grupo de pessoas e ele disse, nós precisamos chegar nas casas das pessoas. E nós precisamos de pessoas, vereador Ademir, que tenham relação com as pessoas, porque além de fragilizados pela cheia, as pessoas estavam fragilizadas emocionalmente. Eu recebi relatos de alunos meus chorando que a casa deles ia embora. Professora, minha casa vai embora, vai levantar e vai embora. O meu terneirinho já foi, a minha galinha. Uma comunidade próxima nossa aqui, a gente ficou com medo, sim, que a casa se erguesse e fosse embora. E um amigo meu que tem a família na beira do rio, estava na Argentina, e a gente ficou ali por telefone, porque também terminou a luz, porque também terminou a bateria dos celulares. E isso gerava cada vez mais um amedrontamento nas pessoas. E logo, isso tem que ser muito destacado, né? Logo que se teve a possibilidade, o prefeito André determinou que as equipes entrassem em ação. E entrassem em ação de que maneira? Que cada local tivesse alguém mais próximo da comunidade, para poder chegar direto na casa, para poder chamar pelo nome, para dizer, nós estamos aqui para te ajudar. E isso foi feito e muito bem feito. Todos os locais foram atendidos no front, no primeiro momento. Eu posso relatar onde eu tive, como experiência própria, e posso trazer a experiência dos colegas. Todo mundo foi atendido, com um abraço, com carinho, com água, com comida, com vela, que não tinha luz, com atendimento médico, da enfermagem e das nossas técnicas de enfermagem. Nem se tinha aberto as estradas e tinha caminhões da prefeitura, caçamba, esses traçados grandes, atravessando o que dava e o que não dava. Eles só não foram aonde não tinha como ir. Onde não tinha como ir, chegaram de barco. Servidores dessa casa aqui chegaram de barco para entregar coisa para as pessoas. Por quê? Não precisou chamar ninguém. Quem sentiu a necessidade de vir, veio. Porque há várias maneiras de ajudar. Há várias maneiras de ajudar, Fernando. Até ficando dormindo, às vezes tu ajuda, porque tu não atrapalha. Há várias maneiras de ajudar. Então, a gente teve muitas pessoas que estiveram prontas, estiveram ajudando. E essas pessoas merecem ser exaltadas. Esperamos não passar mais
por esse trabalho. Esperamos que essa chuva seja passageira, mas precisamos ficar com as lições. Destacar aqui o trabalho do nosso ex-prefeito Maneco, que na quarta-feira desembarcou no Vale, antes mesmo dos ministros chegar. Foi o primeiro agente público do governo federal a chegar aqui, e já foi para as cidades onde ele podia chegar, e já foi organizando uma logística para que o governo federal chegasse agindo, e agindo com força. Primeiro, ouvindo, avaliando, para que logo, logo já pudesse entrar com as medidas. Na quinta-feira à noite, a convite do Maneco, participamos de uma reunião da equipe de governo, que estava programando a vinda do presidente em exercício, então Geraldo Alckmin, para a cidade, e uma comitiva de 8 ministros. Não foi um, foi 8 ministros. Além da estrutura toda já ofertada. Foi montado um hospital de campanha em tempo recorde na cidade de Roca Salles, porque Roca Salles foi varrida. Varrida. O hospital estava acabado. Hoje, o prefeito nos trazia no domingo, eu estou com um hospital de campanha montado lá que eu tenho uma UTI para atender a minha comunidade. Esse foi um trabalho realizado pelo Maneco. A gente às vezes não dimensiona o tamanho e a ação que o Maneco vem fazendo no governo federal, mas tem que ser dimensionada. O Maneco hoje é a maior referência política que nós temos aqui no Vale do Taquari. E não é por acaso, é por fato, por merecimento e por trabalho. Quem conhece o Maneco sabe o quanto ele é trabalhador e o quanto ele é destinado. Pode não gostar dele, isso aí gostar é aquilo ali, mas o trabalho é respeitado. Eu gosto de pessoa que tem esse perfil, que às vezes o cara não gosta, mas diz, não, mas esse cara é bom, ele é trabalhador. Esse cara me diz sim, me diz não. Esse cara trabalha. E esse é o perfil do Maneco, e assim ele veio aqui para o Vale, atendendo às demandas que tinham que ser feitas. E se vocês observaram, a chegada dos ministros, é o Maneco que recepciona eles. A chegada do presidente é o Maneco que recepciona eles. Isso mostra o tamanho, a força e o nível político que nós estamos. Mas o trabalho agora segue. Segue. O governo estadual vem abarcando um valor expressivo na comunidade, R$ 2.500, que a gente quer entender um pouquinho mais como é que funciona, né? E infelizmente eu não consegui acompanhar todas as reuniões. Eu acompanhei direto até domingo. Ontem, segunda-feira, teve uma reunião para tratar de alguns assuntos na Univates, eu não consegui ir, porque também a gente não consegue ter braço para tudo. Hoje, teve uma outra reunião na Câmara de Vereadores de Lajeado, a gente também não pôde acompanhar. Já queria ter feito uma visita ao governador, ao vice-governador Gabriel Souza, que está encantado com um gabinete de crise instalado, não consegui, porque falta braço também, porque a gente tem que tocar as nossas ações do dia a dia. Mas o que fica de lição? Acho que isso é o mais importante. Nós precisamos avançar em tecnologia. Nós precisamos ter muita responsabilidade nas nossas falas. Não houve nenhuma abertura de barragem alguma. Não houve. Esse fato não existe. Ele não pode ser falado. Ele não existe. Quem falar tem que ser preso. Ninguém abriu barragem. Tá? Ninguém proibiu ninguém de chegar a lugar nenhum. Isso tem que ser falado, porque nós temos que parar de acreditar que a Terra é quadrada e disseminar essa informação. Nós temos que ter responsabilidade e temos que ser responsabilizados pelos que falamos. Circulou muito áudio, gente, que atrapalhou. Fulano em tal lugar está sem água, mas já tinham passado 10 vezes largado água lá. Fulano está sem comida, já tinham passado 10 vezes lá e largado comida. Informações distorcidas não podem avançar. Nós, enquanto cidadãos, temos que dar um basta. Meu pai e minha mãe sempre me ensinaram que mentir é feio e que não pode. E se eu mentir, vocês me davam uma paulada, uma chinelada, uma taquarada no lombo. Nós vamos ter que fazer assim. Porque agora todo mundo se acha no direito de pegar um telefone, fazer um vídeo e falar o que quer. Então, gente, responsabilidade. Parabéns ao governo de Taquari, parabéns ao governo do estado,
parabéns ao governo federal, parabéns ao André, parabéns ao Ramon, parabéns ao Maneco pelo grande trabalho que vem fazendo pela nossa comunidade. Terminado o expediente comum, passamos à ordem do dia. Requerimento 095/23, do vereador Aldo Gregory, propondo que seja oficiado a empresa Zanck, solicitando o cumprimento de sua responsabilidade com a relação à Praça Dom Pedro II, de acordo com o que prevê o inciso 4º do artigo 3º da Lei Municipal 3.993, de 19 de maio de 97. Requerimento com o autor para encaminhamento. Requerimento em discussão. Em votação, os vereadores concordam, permaneçam como estão, os que discordam se manifestem. Requerimento aprovado. Requerimento 096/23, do vereador Leandro da Rosa, propondo que seja oficiado à Secretaria de Logística e Transporte do Estado do Rio Grande do Sul, solicitando que seja, de forma emergencial, realizado a recuperação da malha viária da IRS 129, trecho que inicia na VRS 868, até o entroncamento com a RSC 287, na localidade de Beira do Rio. Senhores vereadores, eu solicito aos líderes aí que eu tenho, acho que 6 requerimentos na sequência, que eu possa fazer em uma fala só, porque senão eu terei 6 falas de 5 minutos, vai dar mais meia hora, e acho que não há necessidade, eu posso resumir em um espaço só. Líder do PT, líder do PP, então já deu 2-0, a liderança do PDT não se encontra hoje. Então, sequência, vereador Ademir, pode ler todos os requerimentos. Requerimento 097/23, do vereador Leandro da Rosa, propondo que seja oficiado ao governo do Estado, solicitando o repasse financeiro no valor de R$1 milhão para a realização de obras de contenção provocadas por erosão na costa do rio Taquari, junto à RS 129, do quilômetro 15 ao 16 e do quilômetro 20 ao 21. Eu solicito que seja retificado o requerimento, porque o valor não é 1 milhão, né? O valor é de R$400 mil. Houve uma falha aqui no disseminar a escrita do requerimento. Requerimento em discussão. Não, é que eu já ratei, já era para ter botado o outro. Ô Aldo, tu está sempre cuidando, você não me falou agora. Vou voltar aqui, o Aldo que me dá uma mão nisso aí. Requerimento 096/23, votar, nós temos que votar um por um, depois só a gente fala no último. Requerimento 096/23, do vereador Leandro da Rosa, em discussão, em votação, os vereadores concordam, permanecem como estão, os que discordam se manifestam. Requerimento número 0, aprovado. Requerimento número 097/23, retificado, em discussão, em votação, os vereadores concordam, permanecem como estão, os que discordam se manifestam. Aprovado. Requerimento 098/23, do vereador Leandro da Rosa, propondo que seja oficiado à Secretaria Estadual de Habitação e Assistência Social, solicitando o repasse de 300 kits de cestas básicas e 300 kits de higiene e limpeza. Retificando também esse requerimento aqui, porque ele é de 300 de cada, né? 300 kits de cestas básicas, 300 de higiene pessoal e 300 de limpeza. Requerimento número 098/23, em discussão, em votação, os vereadores concordam, permanecem como estão, os que discordam se manifestem. Aprovado. Requerimento 099/23, do vereador Leandro da Rosa, propondo que seja oficiado à Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, solicitando informações sobre o programa de perdas agropecuárias, junto aos afetados pelas cheias 2020-2023 do rio Taquari, referente às perdas junto às propriedades de máquinas, cercas, animais, etc. Requerimento 099/23, em discussão, em votação, os vereadores concordam, permanecem como estão, os que discordam se manifestem. Requerimento aprovado. Requerimento 100/23, do vereador Leandro da Rosa, propondo que seja oficiado ao governo do Estado, solicitando informações sobre como será feita a distribuição do valor de R$ 2.500, que serão destinados aos atingidos pela última enchente, se este valor será por pessoa ou por família,
bem como qual será a plataforma a ser utilizada para a efetivação do repasse. Requerimento em discussão, em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão, os que discordam se manifestem. Aprovado. Requerimento 101/23 do vereador Leandro da Rosa, propondo que seja oficiado ao governo do Estado, solicitando informações de como será a distribuição dos valores arrecadados através do PIX, oriundos da campanha de doação de valores aos atingidos pela última cheia dos rios. Requerimento em discussão, em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão, os que discordam se manifestem. Aprovado. Requerimento 102/23 do vereador Leandro da Rosa, propondo que seja oficiada à Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado, solicitando que seja destinado ao município 100 horas de máquina, pá carregadeira, caminhão e retroescavadeira hidráulica, com a finalidade de fazer a recuperação das áreas atingidas pela última cheia do rio Taquari. Requerimento 102/23 sendo retificado, são 100 horas para cada máquina. Pá carregadeira 100, caminhões 100, retroescavadeira hidráulica 100. Requerimentos com o autor para encaminhamento. Colegas vereadores e vereadoras, comunidade que nos acompanha ou que nos acompanhará nas redes sociais, eu transmiti um pouco nas minhas redes sociais aí, amanhã será divulgado na íntegra. Quem está nos ouvindo pela rádio 98.1, alguns flashes a gente teve aí das transmissões. Mas nós fizemos um conglomerado de requerimentos, porque a gente está bem preocupado também com a defesa do ente público. O ente público precisa ser defendido. Nós estamos na iminência de prefeitos serem punidos por terem emprestado máquinas para outro município. Porque a lei é clara. Taquari não pode entrar em Bom Retiro fazendo serviço. A lei é clara. E o entendimento do Tribunal de Contas é esse. Então, muitos municípios que estão ajudando podem ser prejudicados. Além da gente trazer, e esse é um imbróglio do sistema público, né? Então, a gente tem que ficar preocupado com isso também. Daqui a pouco está um prefeito na maior boa vontade, foi lá ajudar. Daqui a 4, 5 anos, eu conversava isso com o prefeito Jarbas, em Venâncio, na última reunião no domingo ali, daqui a pouco o cara está lá 5, 6 anos, quando vê, chega uma notificação lá para te responder uma coisa que tu nem sabe de onde saiu. Os valores repassados, tanto dos R$ 2.500, como dos R$ 800 que o governo federal vai passar, que são por pessoas, que são por demandas, há uma dificuldade ainda de entendimento, porque é novo também. E principalmente esse valor de R$ 2 milhões, que já tem de PIX, que eu acho que vai chegar a 5 milhões. Como que essa ferramenta vai chegar, como é que vai ser distribuído e como vai ser a prestação de contas. Então a gente traz aqui mais isso como uma ferramenta de informação, para a gente ter informação e poder ajudar. Eu já estou, desde que saiu essa validação dos R$ 2.500, estudando ele e não consegui ter clareza ainda sobre como ele funciona. Daqui a pouco é um pouco de ignorância minha, mas eu não estou conseguindo ter uma clareza ainda dele. Mas eu venho buscando ali entendimento, já consultei. Não pude ir na segunda-feira em Lajeado quando foi falado sobre isso, mas nós que estamos à frente das ações, nós precisamos estar inteirados. Porque eu estou recebendo muitos questionamentos e não tenho as respostas ainda. Eu estou dizendo, estou estudando, estou avaliando, estou vendo, para poder dar uma resposta clara para a comunidade. Então, essa é a minha preocupação, né? Trouxe essa série de requerimentos aqui, na sua grande maioria, ou na totalidade, ao governo estadual, porque a gente quer auxiliar tanto a nossa comunidade, como alguns colegas que a gente tem aí nas outras cidades. Muito obrigado. Requerimento continua em discussão, em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão, os que discordam se manifestam. Aprovado. Projeto de lei número 5.736/23 dos vereadores Felipe dos Reis e Ana Paula Arte, que dispõe sobre a apresentação obrigatória no ato da matrícula em estabelecimentos de educação infantil, médio, público ou privado, o registro de atestado do registro da aplicação das vacinas
obrigatórias e básicas à idade dos alunos. Projeto de lei com os autores para encaminhamento. Com a palavra o vereador Felipe dos Reis. Colegas vereadores, colega vereadora, parceira do projeto, a toda a plateia e quem nos assiste. O projeto novamente volta à pauta. Primeiramente, agradecer à casa pela sensibilidade de trazer ele de volta à votação. Quero deixar bem claro alguma situação que foi, talvez, não entendida muito bem no primeiro dia da votação. É obrigatório no município de Taquari a apresentação do atestado de vacina. Ah, mas é obrigatório, a criança vai perder a vaga, vai chegar lá. Não. No artigo 3º, constatada no ato da matrícula a ausência do atestado de vacinação e do registro de aplicação de uma ou mais vacina obrigatória, vereador Aldo, os pais ou responsáveis serão chamados para a reapresentação do documento e deverão atualizar a caderneta de vacinação com as vacinas básicas que estejam faltando no prazo de 30 dias. Artigo 4º. Em caso de descumprimento ao disposto nessa lei, o estabelecimento de ensino fica autorizado a comunicar formalmente, depois desses 30 dias, caros vereadores, vamos lá, deu os 30 dias, não atualizou? O Instituto de Ensino ele fica autorizado, Fernando, a passar formalmente a situação à nossa amiga Eliane, lá no Conselho Tutelar, para devidas providências e reparos de direito, sem quaisquer, olha essa parte, sem quaisquer prejuízos à efetivação da matrícula. Está claro e nítido. A criança não vai deixar de estudar, a criança não vai perder a matrícula, a criança vai continuar estudando. O que a gente quer com isso? E aqui nós temos alguém que trabalha no posto e sabe. Cada vez mais a gente incentive, valorize e cobre a vacinação das nossas crianças e adolescentes. Estamos em meio, Fernando, a uma campanha eleitoral do Conselho Tutelar e é só conversar com quem é candidato, com quem já trabalhou no Conselho, para saber a importância, vereador Vânios, da vacinação em dia. Muita doença pode ser prevenida com a vacinação e aqui eu e a vereadora Ana Paula queremos isso. Não queremos obrigar, até porque a gente não tem esse poder, a gente quer sim que a gente consiga, de forma conjunta à administração, conjunto às instituições de ensino, fazer que as crianças se vacinem e a gente cada vez mais evite, vereador Aldo, que as doenças se propaguem e que as nossas crianças passem por alguma doença. Conto verdadeiramente com a sensibilidade dos colegas para a importância desse projeto, visto também que quando a gente apresentou ele na casa, na mesma semana, o governo federal enfatizou a importância da vacinação da criança e do adolescente. Muito obrigado, conto com o voto dos colegas. Requerimento com a autora para encaminhamento? Retificando, projeto de lei com a autora para encaminhamento. Quero reforçar aqui os argumentos que eu e o vereador Felipe nos apoiamos para poder criar o projeto de lei. Argumentos esses que, na outra oportunidade, eu já tinha mencionado, mas eu faço questão de trazê-los de novo, até para a plateia que nos assiste, que nos acompanha, poder também saber em quais dados nós nos baseamos para poder fazer esse projeto. Então, primeiro, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, a vacinação é obrigatória no Brasil. A Organização Mundial de Saúde recomenda a cobertura vacinal de pelo menos 95% da população. Só não recomenda de 100%, porque nesses 5% estão aquelas pessoas que têm algum tipo de alergia ou contraindicação ou alguma doença rara e que, por indicação médica, não devem receber a vacina. Nos últimos anos, o número de crianças imunizadas vem caindo cada vez mais, a ponto de voltarmos a um patamar bem triste, a um patamar de 1987. E isso, para um país que já foi referência em vacinação, é bastante vergonhoso. De acordo com dados do Ministério da Saúde, a média de cobertura vacinal no Brasil caiu de 97% em 2015
para 75% em 2020, uma queda de 22%. No período de 2015 a 2021, a vacina que sofreu a maior queda foi a BCG, uma queda de 38,8%. E, em segundo lugar, foi o imunizante contra a hepatite A, com uma queda de 32,1%. E, em terceiro lugar, o da poliomielite, com queda de 30,7%. Conforme dados do Fundo das Nações Unidas para a Infância, a UNICEF, apresentados em 2022, 3 em cada 10 crianças brasileiras não receberam as vacinas necessárias para protegê-las. O Brasil já foi o país líder em cobertura vacinal, em todas as faixas etárias. Certamente, as fake news são as causadoras da queda do índice de vacinação infantil, juntamente com a diminuição de investimentos na área da saúde e nas campanhas de vacinação. Esse também é um dado bastante vergonhoso, né? A gente estava falando aqui antes, e outros colegas falaram, o quanto as fake news, as notícias inverídicas, atrapalham todo o processo, e não foi diferente com a questão da vacinação. Dados do Ministério da Saúde apontam que o orçamento para a campanha de vacinação caiu de 77 milhões em 2018 para 45 milhões em 2020. Isso também é um retrocesso. Segundo dados divulgados pelo relatório elaborado pela Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, em 2021, o Brasil é um dos 8 países sul-americanos que apresentam alto risco de volta da poliomielite, causadora da paralisia infantil. Gente, isso não é brinquedo. Não é uma questão de, eu julgo que é importante ou não. É uma questão de compromisso coletivo. Imaginem que nós, na contemporaneidade, vamos ter o risco de voltar à poliomielite. A baixa cobertura vacinal expõe nossas crianças a doenças que antes não eram mais uma preocupação, como o sarampo, que foi erradicado em 2016 e voltou para a lista de doenças no Brasil em 2018. É muito triste e vergonhoso saber que uma doença foi erradicada e que ela retorna por causa da falta de vacinação. Os riscos dessa redução são de as crianças terem uma chance maior de contrair doenças, sequelas físicas, óbito e transmissão para os outros. Vacinação é um compromisso coletivo. Quero deixar registrado aqui que, independente da aprovação ou não do projeto, eu e o vereador Felipe, a gente já se sente muito feliz, porque a gente gerou polêmica. E quando a gente gera polêmica sobre um determinado assunto, a gente faz as pessoas refletir, a gente faz as pessoas pensarem, né? Então, se foi polêmico, foi porque a gente atingiu, de certa forma, as pessoas e levou elas a pensar sobre o assunto. Então, independente da aprovação ou não, eu já agradeço a cada colega pela apreciação do projeto e que cada colega se sinta livre para votar naquilo que realmente acredita, né, e na defesa de atos e políticas coletivas. Projeto de lei continua em discussão. Com a palavra, o vereador Ademir Bica Fagundes, do PDT. Sobre o projeto, já existe uma lei federal, e a pergunta que eu faço, que eu quero justificar meu voto, é o que vai acontecer se meu filho não tiver vacinado? Se tem ali o que vai acontecer, se ele não vai poder estudar, né? Então, é só essa justificativa aí que eu não entendi, pensando que já tem essa lei federal, então eu me posiciono aqui que meu voto é contra. Projeto continua em disposição. Com a palavra, vereador Vânios Nogueira, do PDT. Bom, eu fui a fundo dentro do projeto, pesquisei no chefe lá no Google da internet, né, projeto. Não difere em nada do projeto da lei federal, é idêntico, né? Uma coisa que às vezes eu fico assim, tem uma lei federal, tudo bem, ele está reforçando a lei federal, não vai mudar nada. Só que no primeiro momento do projeto, dá a entender assim, que se não tem a vacina, não vai aceitar isso, não. Se for ler o projeto a fundo, não tem nada a ver. Encaminha o conceito tutelar e tudo normal, não vai ter problema nenhum. Então, é apenas para complementar um projeto federal. Eu vou votar a favor, porque não tem, por que não? Já existe uma lei, independentemente disso ou não,
É obrigatória a vacina, então não tem problema nenhum. Eu queria deixar bem claro isso, obrigado. Projeto de lei continua em discussão. Com a palavra, vereador Sérgio ou vereador Aldo? Vereador Aldo, do PP. Bom, vereador Ademir, vereador Ademir, por gentileza, só para lhe esclarecer, que no artigo 4º desse projeto ali, se Vossa Excelência puder dar uma verificada, ele é bem claro ali. Não haverá prejuízo na matrícula do aluno. Simplesmente o estabelecimento fará um comunicado ao Conselho Tutelar, onde lá no ECA, que é uma lei federal, né, exige essas providências, certo? Mas não, essa era uma preocupação que eu tinha quando esse projeto comecei a lê-lo em casa, antes da outra sessão, eu já tinha claro para mim também nessa questão, se o aluno ficaria com a sua matrícula prejudicada, e não é o caso. De uma forma alguma ele vai continuar estudando, que nós queremos o quê? Queremos o aluno na escola, e não na rua. E aqui é muito claro no artigo 4º. E mesmo assim, vereadores, eu fui procurar o Conselho Tutelar, falar com as conselheiras, para ver o que elas me diziam a respeito do projeto, qual é a opinião delas. E elas afirmaram de forma categórica: o projeto, ele é salutar, ele reforça uma questão que tanto a gente bate, né, na vacinação, que o governo federal vem batendo, temos que vacinar, e a nossa opinião também, as crianças têm que ser vacinadas, porque aqui a vereadora foi muito enfática aqui, destacou com propriedade. A redução na pandemia, claro que foi evidentemente esses índices, vereadora Ana Paula, na minha interpretação, foi em virtude da pandemia. Ninguém queria sair de dentro de casa. Então, esses índices realmente só tinham que baixar, né? Mas a gente é a favor. A poliomielite é uma coisa que já estava erradicada e já está suscitando aí que possa retornar. Então, essa aqui é uma forma de nós, como legisladores aqui, reforçar a lei federal. Nós não estamos contra a lei federal, nós estamos reforçando a lei a nível municipal. E é isso que a gente quer. A gente tem que se preocupar com os nossos filhos, os filhos de vocês, e é isso que os vereadores aqui estão apresentando, na minha opinião. É evidente que todos os vereadores aqui são livres, né, para opinarem e votarem de acordo com a sua consciência, mas achamos que a iniciativa dos vereadores é salutar. Projeto de lei continua em discussão. Com a palavra, vereador Sérgio Pereira, do PDT. Senhor presidente, demais vereadores, vereadora Ana Paula, pessoal aqui presente. Antes do meu voto, né, eu acho que eu tenho também que dar um parecer. Se, na realidade, já existe essa lei federal, nada como reforçar. E a gente tem que até acrescentar algo a mais, a gente jamais pode pegar, intervir nessa lei federal de forma a amenizar ela. A gente pode acrescentar, entendeu? E, no caso, não foi nem acrescentado. Até, eu acho muito salutar essa questão da preocupação dos nossos nobres vereadores, Ana Paula e Felipe Reis, não é, referente a essa questão. Né? Porque isso aí não estamos criando novas doenças para serem colocadas, simplesmente isso aí de anos e anos e anos, que já é um compromisso dos pais levar os seus filhos para a vacinação. E essa lei não vai interferir de hipótese alguma, como está bem claro no artigo 4º, na matrícula do aluno, de hipótese alguma. Com certeza isso só vem acarretar, só vem cada vez mais a dar força, não é, para essa redução ocorra. Como o vereador Aldo comentou aqui há pouco tempo, não é, esse período de pandemia, esses 2 anos e pouco, muitas vezes até os pais não levaram os filhos para vacinar nessas doenças mais comuns que existiam antigamente lá, e veio acarretar hoje essa incidência no número muito elevado, não é, da porcentagem de aumento dessas doenças. Doenças, como foi comentado, e assim, eu estou chovendo uma olhada, já foi comentado aqui, ó, já foram erradicadas e estão retornando. Isso aí é inadmissível, eu acho. Em pleno 2023, gente, aí, sarampo, todas essas doenças aqui citadas, não é, que já estão ali destinadas, é uma lei federal.
E nada mais justo que a gente reforçar, e desde antemão já deixo o meu voto favorável à preocupação dos nossos vereadores Ana Paula e Felipe Reis. Projeto de lei continua em discussão. Convido o vereador Ademir que assuma a presidência. Senhor presidente, vereadoras, vereadores, quero chamar a atenção aqui, principalmente do vereador Ademir, com 3 mandatos, vereador Vânios, com 3 mandatos, vereador Aldo Gregory, no 2º mandato. Vereadores responsáveis e que já conhecem o trâmite de quando se cria uma lei, criada, executada será. Antes de explanar sobre o projeto, vou dizer que voto contra o projeto. Primeiro, já há uma lei existente. Segundo, é confuso, tem problema de redação, não diz o que vai acontecer de forma clara em nenhum dos seus atos. Em nenhum dos seus atos ele diz de forma clara o que vai acontecer. E eu quero que isso fique gravado, registrado em ata. Por quê? Aprovado esse projeto, vai se jogar esse debate para casa. Que a casa diga o que vai acontecer, já que o projeto não diz. E projeto de lei interpretado é. A minha ignorância não consegue interpretar o artigo 3º. Constatada no ato da matrícula a ausência do atestado de vacinação e do registro de aplicação de uma ou mais vacinas obrigatórias, os pais ou os responsáveis serão chamados para a reapresentação do documento e deverão atualizar a caderneta de vacina com as vacinas básicas que estejam faltando num prazo de 30 dias. O pai não fez, e aí? A criança sai da escola, continua na escola, nesses 30 dias ele está na escola ou está fora da escola. Aqui não diz. Lei é lei, aqui não diz. Artigo 4. Em caso de descumprimento ao disposto nessa lei, o estabelecimento de ensino fica autorizado. Ele está autorizado a comunicar formalmente a situação da criança ao Conselho Tutelar do município, para fins das devidas providências e reparação de direitos, sem qualquer prejuízo à efetiva matrícula. Qual é a tomada de decisão? O que vai acontecer? Não diz. Quais são as providências? Chegou uma criança de Bagé, foi se matricular na escola Pereira Corujo. Ela não tem a vacina. O que acontece? Ela fica em casa? O projeto não diz. O projeto não diz o que vai acontecer. E o artigo 5º, então, ele é bizarro. Na minha opinião, na minha interpretação. A Secretaria Municipal de Saúde poderá realizar ações junto aos estabelecimentos de educação, solicitando a relação dos alunos e a apresentação da fotocópia da caderneta e atestado de vacinação para monitoramento da cobertura vacinal do município. E fazer o quê? O projeto não diz o que fazer. Ele é uma sobreposição de lei. Uma sobreposição de lei. Já há uma lei similar, que não é igual isso aqui, similar. Agora, isso aqui, gente, joga uma responsabilidade para cima das escolas, que eu não sei como é que elas vão resolver. Eu, sinceramente, não sei como elas vão resolver. Eu conversei com vários pais. Eles têm o mesmo pensamento. O que vai acontecer? Como é que vai ser? Eu, Leandro Mariante, tenho todas as vacinas feitas. Meus filhos tomaram todas as vacinas e todas as doses. E toda vacina que sair eu vou tomar. Mas isso é eu, né? Eu preciso de uma resposta. E como eu não tenho, eu voto contra o projeto. Porque eu não sei o que vai acontecer com o pai que não está com essa carteira em dia do filho. O que vai acontecer com a criança, se eu já tenho o ECA que diz que a criança é obrigatória estar na escola. Então ela bate de contra o ECA. Vereadores, vocês avaliem bem o que estão votando. Vocês estão votando uma bomba relógio. Essa bomba relógio vai estourar em alguma ponta. Provavelmente na ponta mais frágil.
Provavelmente na pronta mais fácil. Aí nós vamos ter medida judicial. Aí nós vamos ter ação do Ministério Público. Aí nós vamos ter intervenção. Aí tu vai saber se a criança pode, se a criança não pode na escola. Me preocupa. Eu aqui tenho a certeza da boa intenção dos vereadores na apresentação do projeto. Tenho certeza que eles estão preocupados com a saúde das crianças. Agora, isso aqui é uma responsabilidade que vai além das nossas responsabilidades. Muito além. Porque nós estamos criando uma ferramenta, isso aqui é uma ferramenta de ação para o município. Ela finaliza dizendo que o secretário de Saúde pode ir lá. Fazer o que eu não sei. O projeto continua em discussão. Com a palavra o vereador Luciano Maria, do PT. Colegas vereadores, vim falar e a minha fala é bem simples. Nós temos o jurídico do prefeito, que com certeza antes do prefeito assinar essa lei, vai ser avaliada e vai ser estudada. Então, eu vou jogar essa para quem entende mais. Eu não entendo muito do assunto. Porque esse projeto já vem na Câmara de Vereadores já faz alguns dias. Vou respeitar os colegas, vou votar sim e vou jogar para a prefeitura. A administração municipal com certeza vai fazer a coisa certa. Se o projeto não for cabível, eles vão mandar de volta para a Câmara de Vereadores. Na próxima votação, o meu voto será contra, se assim for. Obrigado. Projeto de lei número 5.736/23, em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os que discordam se manifestem. Projeto aprovado com os votos contrários do vereador Leandro Mariante e do vereador Ademir Fagundes, para que fique registrado. Terminada a ordem do dia, passamos às explicações pessoais. A palavra está à disposição dos vereadores que dela quiserem fazer uso, pelo espaço de 5 minutos. Com a palavra, vereador Felipe Reis, do PT. Colegas vereadores, colega vereadora Ana Paula, plateia que ainda nos assiste aqui. Voltar rapidinho no projeto, porque eu não quero fazer polêmica mais sobre o mesmo. Luciano, se o jurídico da prefeitura devolver, estou contigo. Por quê? Porque a gente tem um jurídico nessa casa, valoroso, de anos, que passou o projeto, Fernando. O nosso jurídico não diz que é inconstitucional. Teve um projeto até hoje, salutar, do vereador Sérgio, que esta casa recebeu e disseram que era inconstitucional, lembram? Do aterro sanitário, até o prefeito dá jeito de mandar. Mesmo assim, Sérgio, lembra? Nós votamos a favor, pela importância dele. Quando ele voltou, eu votei contra, com o veto, né? Mesma forma. Mas eu não posso, aqui, desacreditar, dar descredibilidade ao jurídico da minha casa. Se o meu projeto tivesse sido inconstitucional, o jurídico da Câmara teria me avisado. E eu seria o primeiro, Vânios, a retirar o projeto. Mas se eu, como vereador, não acreditar que o jurídico da minha casa está certo, ó, eu tenho que simplesmente não me candidatar mais. Se nós temos um jurídico que diz que o projeto é legal, o projeto é legal. O meu voto foi favorável e te digo, Luciano aqui, quero agradecer aos outros colegas, Vânios também pela sua fala, e também respeito o voto dos dois colegas vereadores. Mesma coisa que o Luciano disse. Se o Bolo, né, nosso amigo Bolo, o pessoal do jurídico, Ana Paula, devolver com veto do prefeito, a gente acompanha. Mas eu não posso dizer na tribuna que o projeto vai ter problema com o Ministério Público, vai ter problema com Justiça, se eu tenho um advogado que está há mais de 10 anos na Câmara, conhece
um por um dos projetos que passam pela casa. Eu tenho que dar credibilidade ao meu jurídico, senão, não tem por que eu sentar aqui, Vanes. Ou tu quando tu tem algum problema, tu não pega o teu melhor advogado para te advogar? Esta casa tem o melhor advogado para advogar seus projetos. Se o meu advogado, que é o melhor no legislativo da região e do estado, diz que o projeto vale, o projeto é válido. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Vanos Nogueira, do PDT. Só para esclarecer melhor, eu entendi perfeitamente a situação do presidente, do Mariante, e entendi também a situação do pessoal do projeto. Ele, em primeira instância, na época, eu até estava a fim de votar contra. Por isso que eu falei para você, que fui no Google e consultei, peguei o projeto federal, examinei bem. Eu entendi assim, ó, só para vocês entenderem. No primeiro momento, ali diz que não pode aceitar fazer a matrícula. Mas aí depois, lá no artigo 4, tem que chegar no conselho, aí chamar a família, então, vai obrigar lá o conselho a criança fazer a vacina. Quer dizer, não muda nada do federal, do autor do Frederico Westphalen, até que ele que fez o projeto. Só que, como o Mariante também tem a razão do Mariante, e ele e o Ademir, eu não tiro a razão dele. No primeiro momento, pega uma família que não tem muita instrução e vai chegar lá, mas aqui o projeto diz que não pode, não sei o quê. Então, ele é um projeto que cria, segundo a interpretação do pessoal. Mas para mim, no meu ponto de vista, sinceramente, o que é que eu digo para vocês? Esse projeto não precisava existir, porque já tem um federal que obriga. Mas não vai mudar nada, é isso que eu queria dizer. Com a palavra, vereador Sérgio Pereira, do PDT. Senhor presidente, pessoal presente, novamente é só referente ao projeto, porque se houvesse inconstitucionalidade, com certeza esse projeto já não seria federal, não teria nem vindo. Como é que nós aqui, eu acho que o pouco entendimento que eu tenho, apesar que estou há 2 anos estudando um pouco agradecer o vereador Aldo também, que me deu o livro lá, que já está em tira, já praticamente, Aldo, mas a gente está peleando com ele lá, da Constituição e tudo mais ali, porque, com certeza, não tem o porquê o doutor Marcos, nosso jurídico do Executivo, ir contra algo que é constitucional, que é uma lei, já tem. Como é que a gente vai bater contra uma lei federal? Não tem argumento, até nem está sendo alterado, não está sendo nem aumentado, vereador Vanes, o projeto. Ele está sendo mantido praticamente na íntegra. Está só havendo uma cobrança a mais, de repente até do próprio esquecimento do pessoal, referente a essas doenças lá. Porque, como o vereador Felipe comentou, o jurídico da casa aprovou o projeto, veio para a demanda. Aí, óbvio, a gente tem que respeitar a opinião de cada vereador, entendeu? Porque cada um tem uma opinião diferente. Por isso que são 9 vereadores, 4 votam, se der empate, o presidente da casa tem que se matar. É assim que funciona a regra e a lei é bem clara. Aí, se não der empate, automaticamente não tem voto do presidente. No caso, você da casa, no caso ali, entendeu? Só que essa lei já é uma lei federal, vereador. A gente não tem como bater uma lei que já está hoje como concretizada há anos. Não é algo recente, algo que está sendo criado agora. E com certeza isso aí vai gerar alguns debates, vai. Mas que bom, como diz a vereadora Ana Paula, que o objetivo atingido, vereadora? Ali. E muito bem atingido, que é gerar uma discussão positiva, não uma discussão em forma de brigas, porque através do diálogo, vereador Vanes, através do debate, vereador Ademir, que a gente chega no consenso. Isso aí que seja em prol da comunidade, como a gente sempre fala, que seja sempre a vencedora, que em todos os debates que ocorram nessa casa, quem venha a vencer, quem venha a ganhar, quem venha a se beneficiar, seja a nossa comunidade.
Palavra continua à disposição. Com a palavra, vereador Aldo, do PP. Bom, quero aqui novamente, então, agradecer à comunidade. Já está bastante extensa a nossa sessão de hoje. Tá? Agradecer a presença de vocês. Eu acho que quero reafirmar que foi bastante agradável, né, Ana Paula? Esperávamos mais moradores. Eu acho que temos que articular melhor as lideranças da comunidade para trazer mais gente, para ouvir o Legislativo, certo? E quanto ao projeto, senhor presidente, só assim, ó, não sei se Vossa Excelência poderia votar no projeto, não sei se é permitido, eu votaria somente no caso de desempate, né? Não sei se é permitido, o senhor se... Eu como vereador da casa, voto em qualquer projeto. Tá. Eu não sei se eu votaria só no caso da... Quero deixar bem claro o meu voto contrário. Perfeito. Não, só para esclarecer, né? Perfeito. Eu agradeço seu posicionamento, seu esclarecimento. Então, de qualquer forma, acho que o projeto vem a engrandecer, ele vem a ter um maior controle, né? Não vejo assim nada mais quanto à questão da Secretaria da Saúde ali, né? O trabalho dela, ela poderá fazer, né? Essa cobrança. Não vejo nada de extrapolando, digamos assim, tá? Parabéns a vocês, Ana Paula e Filipinho, e esperamos que isso aí realmente venha a beneficiar a nossa comunidade, aos nossos filhos, né? Nossos netos, né, Fernando? Que esse controle aí acho que é importante, né? E principalmente conscientizar aqueles pais, né, irresponsáveis pela necessidade, né, desse controle, desse acompanhamento e da importância da vacinação junto às nossas famílias. Muito obrigado. A palavra continua à disposição, com a palavra, vereador Luciano Maria, do PT. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Só quero agradecer a presença de todos vocês aqui. Mais uma vez, colocar meu mandato à disposição. Que vocês tenham daqui para casa uma ótima noite. Muito obrigado por terem vindo. E um abraço a todos aí. A palavra continua à disposição. Convido o vereador Ademir que assuma a presidência. Colegas vereadores, plateia, retornamos aqui para auxiliar no debate e lembrar que em nenhum momento foi falado em inconstitucionalidade. Falei em aberração, que o projeto é uma aberração. Falei que ele vai gerar várias ações, sim, porque as famílias vão entrar e vão buscar o seu direito de matricular o seu filho. Vai acontecer, se preparem, diretoras, coordenadoras, secretários de educação. Vai acontecer, sim. Em nenhum momento se falou que o projeto era inconstitucional. Inconstitucionalidade, para se entender o que é inconstitucionalidade, é um projeto que não pode vir à casa por vício de origem para ser votado. Ou seja, ele é ilegal. Então, esse processo, ele precisa ficar claro. Não há polêmica no debate. Há posicionamento favorável e posicionamento contrário. Por óbvio, essa casa é livre para votar. Essa e qualquer uma, né? Eu acho ainda. Essa e qualquer uma casa é livre para votar. Mas também ela responsabiliza pelas ações. Hoje ou amanhã. Também, nós não podemos ser a casa do ioiô. O projeto, se voltar, não é por ser inconstitucional. Ele volta por ser vetado. Aí se vota o veto, favorável ou contrário. Veto aprovado, retorna para o prefeito. Veto reprovado, projeto para. Se o prefeito se calar, que há essa possibilidade também, essa casa tem que se posicionar em 15 dias, através do seu presidente, para promulgar ou não.
Vocês lembram de uma polêmica há poucos dias aí, do dia do 8, de não sei o quê, que o prefeito calou, que não sei o quê, em Porto Alegre? Esse é o processo. Esse é o processo. Quero, antes de agradecer, também pedir desculpas. Aqui nós tivemos vereadores que já se retiraram, e eu acho que é um desrespeito com a comunidade que está aqui, que veio cedo, que está aqui com a gente, nos acompanhando, que a gente, no mínimo, quando vem a uma comunidade, respeite a comunidade. Que a gente fique até o final, que a gente faça as falas. Esses são os ritos da casa, né? Porque eu só tenho a agradecer vocês que estão aqui há 2h30, ouvindo sem poder falar. Para mim isso é uma tortura, né? Eu sou meio falante, aí isso para mim o Fernando deve estar mordendo a língua também, está louco para falar. Entendeu? Mas esse é um processo. E assim é o processo legislativo. Gente, muito obrigado. Num dia de chuva, num dia difícil, nós tivemos carro anunciando, eu acho que a comunidade viu aí, né? Por aqui, por a cidade, a gente fez os convites pelas redes sociais, a gente vai seguir a nossa próxima sessão, deve ser lá no Inter da Beira do Rio, que o Fernando já jogou lá, que a gente quer fazer uma junção da comunidade de Bom Retiro e de Taquari. Nós vamos trazer as duas câmaras, porque hoje é o ápice dos acontecimentos, né, das cheias, então nós vamos juntar as duas Beira do Rio, porque Mariante e Beira do Rio, nas suas duas faixas, tiveram os mesmos atos, os mesmos efeitos, uns maiores e outros menores, mas a correnteza é igual. E agradecer mais uma vez ao nosso presidente que nos autorizou a estar aqui, e que vocês vão com Deus e fiquem pensando assim, eu também quero ser candidato a vereador. Gostei desse debate, isso aqui é um espaço oportuno, quem quiser se filiar pode me procurar. Eu acho que é um momento importantíssimo da gente instigar as lideranças. Aqui nós temos várias lideranças, e a política, Fernando, sabe para quem é? É para o bom, é porque se garante, é porque mantém posição, porque se a gente não fizer isso, os oportunistas vêm e tomam conta. Muito obrigado, fiquem com Deus. Em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão ordinária. Muito obrigado, boa noite, fique com Deus.